Olá, investidor! Sejam muito bem-vindos a mais um ToroCast. Eu sou o Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos, e estou aqui com o Daniel Herrera, meu colega de análise. Olá, Daniel. Oi, Lucas. Oi, pessoal. A gente veio hoje para falar um pouco sobre a Azul, né, que é uma empresa que está no radar de muita gente, vem sofrendo muito desde a pandemia e está começando a entrar num cenário ali onde a gente já começa a ver uma oportunidade interessante nela. Por onde você acha que a gente pode começar? Assim, a gente percebe que o setor de aviação, assim como o setor de turismo, foram um dos mais prejudicados, se não o mais prejudicado, né, com o advento do coronavírus, isolamento Uhum. social, as quarentenas, né? Então, como a gente percebe esse impacto? Que o faturamento da noite para o dia, ele praticamente mingou. A Azul está Uhum. operando ainda com a capacidade praticamente mínima, né? Como a gente vê também as alternativas que a empresa fez em termos de justamente fechar a torneira de gastos, custos, etc. Como você vê isso? A questão que você falou da receita é bom a gente dar uma contextualizada de que realmente foi um dos setores que foi muito fortemente afetado. Então a gente chegou a ver os voos sendo cortados em mais de 90%, algumas companhias pararam todos os seus voos internacionais no período ali que muitas Sim. fronteiras estavam fechadas. Então isso obviamente tem um impacto direto na receita das empresas. Elas conseguiram até uma liminar do governo para estender o prazo de reembolso dessas passagens, para elas não terem que despender o caixa todo de uma vez para aquelas pessoas que queriam o reembolso de voos que foram cancelados. Então passou-se por um momento muito agudo, mas que vem se recuperando lentamente. É bom que você tenha a noção de que a gente ainda está muito abaixo do volume de voos que a gente tinha anteriormente, mas você já vê mês a mês isso retornando com alguma velocidade. Então, abril já foi melhor do que março, maio já foi melhor do que abril, junho já foi melhor do que maio. Então a coisa está andando devagarzinho. Mas enquanto isso, as empresas ainda estão sofrendo realmente com uma queda de receita muito forte. Apesar de que no resultado do primeiro trimestre a gente ainda não conseguiu captar esse efeito, porque ele pega ali até o final de março e a pandemia começou a ficar realmente ruim no finzinho de março. Então, você pegar o resultado do primeiro T de Azul, você tem até uma alta de 10% da receita, por É. conta dos primeiros meses, onde ela estava operando normalmente, ampliando a capacidade, mas no segundo trimestre a gente deve ter uma noção realmente mais concreta de como foi esse impacto. Aí a gente deve ver uma queda realmente mais forte, talvez 50%, 60% da receita sendo cortada nesse momento. E aí as medidas que ela vem tomando são todas voltadas principalmente para preservar a caixa. Então, Sim. você tem aí um corte de custo importante, redução de jornada, licenças não remuneradas, redução do salário das posições mais altas, de diretoria, comitês executivos. Então, tudo isso vem nesse sentido de tentar se resguardar ao máximo durante esse período de turbulência, Sim. que é o que tudo indica, o pior momento foi realmente o segundo trimestre, para que ela consiga ir se reerguendo conforme os voos forem sendo retomados. Isso não é exclusividade da Azul, né? Todas as empresas, não somente as Não. listadas em bolsa, inclusive os nossos ouvintes e também os nossos investidores que acompanham nossos vídeos. No último, a gente falou sobre Via Varejo, que um dos grandes receios do mercado, assim como é a Azul, é justamente sobre esse fluxo de caixa, essa sangria de caixa que não pode acontecer. Então, todas essas medidas são Uhum. vitais para as empresas. E, no caso do setor de aviação, inclusive um pacote de ajuda do governo, né, que está sendo tramitado, está Sim. ainda na esfera legislativa. Isso deve gerar um alívio financeiro para essas empresas tocarem, ainda que minimamente, o seu operacional, né? Como a gente está falando, como o grande problema da empresa é que ela não está conseguindo operar num momento muito específico, ao que tudo, Uhum. a expectativa é de que em um dado momento a pandemia vai passar e os voos vão retomar com certa naturalidade, está todo mundo olhando muito para o nível de endividamento das empresas. Então, a Azul, por Sim, exemplo, tem uma dívida bruta ali na casa dos 20 bilhões de reais. Então, esses auxílios do governo têm também ajudado a dar um pouco mais de liquidez. A Azul sim, até, a gente chama bastante atenção por ter, apesar dessa dívida alta, o cronograma de pagamentos disso é bastante alongado. Então, as dívidas que ela vai ter que pagar nesse ano, e mesmo em 2021, uhum, são largamente cobertas pelo caixa que ela tem. Então, ela tem que basicamente conseguir sobreviver esses primeiros 12, 18 meses, que deve ser o período até as coisas normalizarem, salvo algum revés mais complicado da pandemia. Então, uma coisa que chama muita atenção são não só
linhas de crédito que ela vem contraindo, mais a ajuda do BNDES, que deve vir também atrelada a uma participação da empresa. Então, não vou entrar muito no detalhe técnico, mas dentro das garantias que a Azul tem que dar para a linha de crédito, estão as próprias ações. Então, o BNDES, no grosso modo, vai entrar como um acionista da empresa. E isso é uma coisa importante ter em mente, porque sempre que a gente fala, né, de banco público entrando numa empresa, já levanta aquele sinal de alerta. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a declaração do próprio Paulo Guedes, naquela reunião ministerial, que foi divulgado o vídeo, ele comenta sobre isso, sobre as empresas aéreas, sobre a atuação do BNDES das empresas que estão em dificuldade, e ele é muito claro. Não é entrar para tocar a empresa ou para tocar interesses políticos nela. É entrar para fazer a empresa sobreviver, se reestruturar, e quando o BNDES sair, como ele vinha saindo de outras posições, saiu das posições que tinha em Petrobras, não só totalmente, né, mas veio vendendo parte das posições que ele tinha nos últimos anos. Quando ele sair também de Azul, a ideia é sair no lucro. Então, ele tem todo o interesse de que não só a companhia sobreviva, mas a companhia também saia mais forte do que nesse momento, para que o BNDES tenha um lucro na operação. Então, isso eu acho que é muito importante de ter em mente, porque não só você tem essa garantia de uma liquidez importante, que dá essa sobrevida para a empresa, mas você tem esse órgão muito importante que é o BNDES, com uma visão atrelada, alinhada ao do acionista. Então, é de interesse do BNDES que a empresa consiga sobreviver da melhor forma possível. Então, eu acredito que se a situação continuar muito difícil, ela precisar de novos aportes, que o BNDES vai estar disposto a ajudar nesse sentido para que o investimento dele também se pague no futuro. Não sei se você concorda mais ou menos com essa leitura. Perfeito, concordo muito com essa visão. Mas agora a gente falando dos resultados do primeiro trimestre, é importante a gente avaliar o impacto do resultado financeiro sobre a lucratividade. No caso, foi prejuízo líquido, né, de um pouco mais de 6 bilhões, mas muito em função do resultado financeiro, de contratos derivativos em dólar, com essa disparada que a gente teve da moeda americana. Isso impactou fortemente os resultados apresentados, correto? Isso é interessante, que é uma coisa que o investidor tem que ter em mente, né? Às vezes o investidor mais desavisado, ele vai pegar o resultado do primeiro trimestre e vai falar, pô, teve um prejuízo de 6 bilhões. E você falou que o primeiro trimestre ela praticamente não sentiu, então imagino que vai vir no segundo trimestre. Mas não é exatamente isso, porque, como você bem salientou, boa parte desse prejuízo veio do lado financeiro, não tem nem saída de caixa. O que acontece? Boa parte da dívida dela está atrelado em dólar, ou você tem derivativos de dólar para cobrir hedge. Então, quando você teve uma desvalorização de quase 30% do dólar no primeiro trimestre, você teve um impacto muito grande que ela teve que reconhecer como prejuízo nesse trimestre. Então, no segundo trimestre, onde o dólar ficou ali praticamente estável, salvo engano, teve uma alta de 5%, 6%, uma coisa muito menor perto desses 30% do primeiro trimestre, a gente não deve ter esse impacto do lado financeiro nela. Então, se você descontar isso, ela até teria um prejuízo relativamente pequeno no primeiro trimestre, mas nem de perto na casa dos 6 bilhões. E aí, para o segundo trimestre, sim, que a gente vai realmente começar a ver qual que é o impacto no operacional. Então, quanto que vai ser a queda da receita e, principalmente, quão ela vai conseguir ajustar os seus custos. A receita a gente já sabe que vai ser muito ruim, mas o que está na mão dela, que ela tem algum controle, são os custos. Então, todas essas medidas que ela está tendo de redução de quadro, de licenças não remuneradas, enfim, as coisas que eu até já toquei um pouco no começo aqui da nossa conversa, a gente vai ter que ver o quanto disso vai conseguir mitigar, reduzir os custos de forma que ela consiga absorver esse choque de receita, preservar a caixa, de forma que a hora que a situação melhorar e os voos conseguirem retomar de forma mais forte, ela esteja numa situação mais saudável para ir se recuperando junto. Ótimo. E agora uma pergunta que a gente vê com frequência, né? Volatilidade é o nome do jogo, né? Volatilidade impactando veementemente. Então, um dia o Ibov sobe 2, ela sobe 10. O Ibov cai 3, ela cai 10. Então, é muito importante a gente salientar isso para os investidores também, porque é um ativo bem volátil e assim vai ser por um bom tempo, né? Principalmente voltado para o curto, médio prazo. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, o desconto que ela teve desde o começo da crise, no pior momento chegou a bater 85%, uma coisa próxima desse valor.
Então, já voltou uma parte importante disso, mas ela ainda está muito descontada desde do período pré-crise. E a grande questão que está todo mundo olhando ela vai sobreviver ou não vai a esse período? Então, a gente está vendo, por exemplo, a Latam pedindo recuperação judicial, tanto nas operações brasileiras quanto na operação lá fora. A gente tem um histórico de companhias aéreas quebrando no Brasil. Então, uma boa parte é uma aposta meio binária, assim, ela vai quebrar ou ela vai sobreviver e voltar à relativa normalidade quando a pandemia passar? E aí, como são cenários muito díspares, acaba tendo essa volatilidade. Quando você vê um sinal de que ela vai quebrar, então ela vale zero, aí todo mundo sai vendendo. Aí quando você vê um sinal mais consistente de que ela vai sobreviver, que ela está se reestruturando, então ela não vale zero, ela vale muito mais do que isso. Então aí ela já dá uma esticada para cima. Então o investidor que está de olho em azul realmente tem que ter essa consciência de que é uma empresa que vai sim passar por muita volatilidade. Então a gente nem recomenda, por exemplo, que você coloque uma porcentagem muito grande da sua carteira nela. Acho que a gente pode até adiantar aqui que a gente acredita na recuperação, a gente acredita que vale a compra em Azul 4 nesse momento, mas com uma exposição pequena da carteira, porque realmente a volatilidade vai ser grande, é uma tese que tem muito risco, não dá para a gente descartar a possibilidade de que a empresa eventualmente quebre, isso pode acontecer, é importante que o investidor tenha essa consciência, mas não é o cenário base, não é o que a gente aqui na Toro acredita que vai acontecer. Então, por todas essas medidas que ela vem tomando, pela perspectiva que a gente tem de a pandemia ser uma questão realmente que vai ser passageira e depois as coisas vão retomar alguma naturalidade, e principalmente essa atuação do BNDES alinhado ao investidor, então que tem um interesse também de que a empresa não quebre, são fatores que levam a gente a acreditar na recuperação dela. Então a gente viu medidas interessantes, por exemplo, a parceria que ela fez com a Latam para compartilhamento de algumas rotas domésticas, então isso já dá um ganho de escala para as duas companhias, né? Mas com foco aqui na Azul, que é o que a gente está analisando, e algumas pessoas já começam a olhar também, talvez isso até como um primeiro passo para uma fusão entre as duas empresas, dado que a Latam está na situação muito delicada, então, por mais que isso também não seja a nossa aposta base, é um bônus ali que pode acontecer e que destravaria muito o valor para a companhia. A gente sabe que uma fusão, ainda mais nas atuais circunstâncias, é super complexa, é super difícil, tem aprovação do próprio CAD, que tem que ver se rolaria mesmo, mas é um extra ali de um cenário positivo que também está na mesa, também pode acontecer, então isso acaba agregando valor à operação. Então acho que isso é bom que fique no radar do investidor que está de olho no papel, que tem todos esses riscos, mas a gente acredita hoje que ela está muito descontada. Então, se pegar esses valores que eu falei, por exemplo, dela ainda está uns 60% abaixo do valor pré-crise, não quer dizer que a gente acha que vai voltar àquele patamar. A gente tem um cenário pela frente que vai ser desafiador, não só pela questão financeira da empresa, mas a gente está olhando para um cenário de crise econômica no futuro. A gente vai ter desemprego muito elevado, então os voos, principalmente de lazer, podem ter uma redução de demanda importante. Mas mesmo que ela não retorne tudo isso, a gente ainda tem um cenário muito positivo. Então, se ela voltasse ao patamar pré-crise, a gente está falando aqui de uma alta de mais ou menos 150%. Então, mesmo que a gente seja conservador e fale que ela vai voltar só metade dessa distância, cara, a gente ainda está falando de 70%, 80% de alta. Então, ela está nesse hall de empresas que a gente acredita, mas que tem um alto risco, mas um potencial de retorno também muito interessante. Por isso que a gente acredita em recomendar a compra nela nesse momento. Ótimo. A grande pergunta era essa, né? De forma sintetizada, a gente indica compra, claro que limitando em termos percentuais mais baixos dentro daquele capital total que o investidor tem para alocar numa carteira em renda variável. Então, esse foi mais um Torocast especial sobre a Azul, uma das ações mais comentadas do mercado financeiro e também mais comentadas pelos nossos investidores. Agora, se você quer saber mais sobre alguma outra empresa ou um outro ativo, deixe nos comentários que nós faremos um Torocast especial feito para você. Abraço, investidor. Abraço, Daniel. Até a próxima, pessoal.